Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois de mais um resultado ruim na Série A do Brasileirão, a reapresentação, o respaldo ao trabalho do técnico Tite, Cruzeiro colecionando números negativos na campanha no Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, ainda remoendo mais um tropeço do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro na zona de rebaixamento, vivendo uma situação bem perigosa. Nos 12 primeiros pontos disputados, apenas 2 conquistados. A gente já fez muita matéria sobre isso. Segunda pior campanha da história do Cruzeiro, iniciando os pontos corridos desde 2003, hein? E olha que a gente já teve cada elenco, cada time por aí, e o Cruzeiro não consegue se recuperar neste início de competição. 2 empates e 2 derrotas, e por isso amargando aí a presença no Z4 da Série A. Além disso, o Cruzeiro tem uma das 4 piores defesas entre os times da Série A em 2026, hein? Tem todos os detalhes lá no nosso centraldatoca.com.br. São 17 gols sofridos em 13 jogos. Números aí que preocupam bastante, e o Cruzeiro agora tendo jogos seguidos aí, muito provavelmente, de Campeonato Mineiro. Um da semifinal, passando, tem o jogo da final antes de voltar o foco ao Brasileirão. E aí é só o Flamengo no Rio de Janeiro, quando o Campeonato Brasileiro for retomado logo depois da finalíssima do Brasileiro. Por falar em técnico Tite, ele está respaldado. Não existe hoje nenhum movimento de mudança por parte da diretoria do Cruzeiro. Mesmo com o empate diante do Corinthians, mesmo com a presença na zona de rebaixamento, o Cruzeiro dá uma oportunidade do Tite seguir no comando. Vai comandar o time normalmente no sábado diante do Pouso Alegre. Claro que precisa chegar em uma final de Campeonato Mineiro, porque aí seria uma tragédia, né? O Cruzeiro não chegar numa final de Campeonato Mineiro vencendo o jogo fora de casa, o primeiro, não conseguimos nem imaginar como seria isso. E chegando à final, vai ter a oportunidade de disputar a final. É uma aposta que o Cruzeiro faz neste momento no campeonato estadual. E aí vamos aguardar. Se eliminar o Pouso Alegre no sábado, e é o que todo mundo espera, o Cruzeiro tem a outra semana inteira até o jogo da final. É final única no Campeonato Mineiro, o jogo no Mineirão. Então vamos aguardar. Hoje já teve a reapresentação. Amanhã, o último treinamento, e aí a definição da equipe. Fica a expectativa quanto ao time titular. Se algum jogador vai ser preservado por causa dessa sequência de jogos, ou se vai com força máxima, com um time bem próximo ao que enfrentou a equipe do Corinthians. Vamos acompanhar, tem promoção no preço do ingresso, R$30 aí o preço para quem é sócio torcedor, e amanhã sai a expectativa de público, ou a previsão de público para o jogo do sábado às 18h30. Cruzeiro e Pouso Alegre, que terá o apito de Daniel da Cunha Oliveira Filho, um árbitro mais novo aí da Federação Mineira de Futebol. Será auxiliado por Fernanda Nandria e Pablo Almeida Costa. No árbitro de vídeo, Marco Aurélio Fazecas. É a arbitragem definida pela Federação Mineira de Futebol para este compromisso diante da equipe do Pouso Alegre. Cruzeiro tem ainda, repito, mais um treinamento, e o técnico Tite vai definir o time para sábado. Ryan Leles renovando o contrato com o Cruzeiro, ele que subiu da Copinha, jogador aí à disposição do técnico Tite, e agora com uma valorização salarial e tendo um novo contrato. Já vinha treinando com o profissional, atuando em jogos do Sub-20. O novo vínculo vai até o final de 2030. Ryan Leles, que foi aí um destaque na Copinha e por isso sendo valorizado pela diretoria do Cruzeiro.
esteve nesse ambiente ontem, no Gigante da Pampulha, se acompanhou de perto. Em especial nessa proximidade no pós-jogo, né? Em zona mista, com sala de coletiva, com diretoria presente. E que você pôde apurar desses bastidores, o sentimento do repórter também, nesse dia pós-empate com o Corinthians, em um começo de temporada que não deixa ninguém satisfeito, certamente, Rubens. Olha só, Cirilo, até a gente falava no pós-jogo da Itatiaia a respeito da zona mista, né? Que quase sempre 2 jogadores aparecem pelo lado do Cruzeiro para falar com a imprensa, né? Para esclarecer vários assuntos. E o que pegou todo mundo de surpresa, porque já havia passado ali o Vidalba, também o próprio Lucas Silva, que está sempre colocando a cara, e o Matheus Pereira aparece, e o Matheus Pereira está dando para sentir isso. Nos últimos jogos, independentemente, né, do resultado, e principalmente quando a coisa não acontece como o planejado, o Matheus Pereira tem aparecido e tem colocado a cara a tapa, né? E é um cara hoje no grupo do Cruzeiro que passa muita liderança, inclusive ontem foi eleito pela equipe da Itatiaia o melhor em campo. E sobre o que disse o Fabrício, os jogadores, né, estão sentindo, pelo jeito, pelo menos o que eles falam na entrevista, é dar paciência, ter paciência para que o técnico Tite possa, né, desenvolver o seu trabalho. Eu até fiz uma pergunta também para o Vidalba no pós-jogo, se os jogadores carregam algum tipo de responsabilidade pela pressão que vem sentindo também, né, a comissão técnica do Cruzeiro nesse momento. E sobre a comissão técnica, vamos trazer aqui o Tite na turma do bate-bola, um trecho em que ele fala sobre evoluir para a sequência da temporada e também sobre os processos que estão acontecendo na montagem da equipe. As palavras do Tite e o que chamou a atenção, né, de forma mais profunda ontem no pós-jogo, foi a presença do Pedro Lourenço na entrevista coletiva. E quase sempre, né, quando o técnico fala, o Pedro tá já voltando para casa ouvindo a Itatiaia, sempre tem a presença ali do diretor executivo, que é o Bruno Spindel, também o vice-presidente, que é o Pedro Júnior, né, a cúpula do Cruzeiro, também da comissão técnica, e ontem o Pedro Lourenço presente, observando a coletiva, passando principalmente comando e segurança para que o Cruzeiro possa ter esse desenvolvimento até o campeonato estadual. E pelo que a gente vem apurando, Cirilo, o Cruzeiro não fala sobre isso, mas ele entende a pressão que tem, né, o lado também do torcedor para resultados, e vamos aguardar o Campeonato Mineiro, jogo sábado contra o Pouso Alegre, mas a presença do Pedro Lourenço na entrevista coletiva diz muito também. Fabrício, o jogo de sábado tem alguma influência nessa tomada de decisão ou nada a ver? Eu acho que todo jogo vai ter influência. Tem jeito, eu acho que ganha Mineiro, depois o Mineiro é campeão no Mineiro, passa a semifinal, beleza, mas depois já perde a final também, sabe, ou ganha a final, depois ano próximo. Eu acho que todo jogo agora vai ser avaliado jogo a jogo. E não sei, eu tenho a impressão de repente até que a diretoria, porque a diretoria de repente já tem que estar sempre um passo à frente, já tem que estar precavendo as coisas, né? Tem a impressão até que já está de repente revendo algumas situações, mapeando o mercado, porque é assim que funciona, né? Infelizmente, o próprio Tite sabe disso. Não tem jeito, o resultado não vem, cara. Mas o que mais preocupa, tá tudo muito bonito, discurso, isso, aquilo, igual o nosso Clark Kent azul aqui falou, o Rubinho, tá tudo muito bonito, mas o que a gente vê é dentro de campo, gente. Para com esse negócio de avaliar as coisas pela internet. Eu tô vendo nas 4 linhas e não tá legal. Agora eu fico vendo aí Santos e Vasco. Essa TV tá acelerada? Não tá. A gente não vê o Cruzeiro nessa competição aí, cara. Nesse ritmo. Aí você vê um Palmeiras correndo muito. Aí vê o Corinthians ontem, o Corinthians não correu muito. Lógico, vem pra jogar fora, pensando já na semifinal. Se o Corinthians vem pra disputar 3 pontos, eu tenho medo do que ia ser esse jogo. Se eu viesse pra ganhar mesmo. Então, cara, a gente tem que rever algumas coisas. Tem que rever. Eu acho que sem sofrimento, sem sacrifício, como né, aqueles filmes bonitos, românticos, não há glória. E é verdade. Se não colocar a régua lá em cima, não fazer por onde, não sofrer, não vai evoluir. Se não passar do limite, não evolui. Sabe quem está tentando calar os críticos nesse momento? Lindo. Neymar Júnior, que acaba de marcar gol para o Santos. E na comemoração, ele faz aquele sinal do silêncio. Foi um golaço, tá? De canhota ainda, hein? Não. Neymar Júnior tá fazendo o Santos 1, Vasco 0, temos 25 do primeiro tempo na Vila. Pela jogada. Jogadaço, um no 1.5 do WhatsApp, igual o Fabrício falou, né? Cara, tá acelerado, Fabrício. Lindo gol do Santos. Belo gol do Santos. Santos tá fazendo 1-0 contra o Vasco. Como é que é, o Fabrício? É um gol de ultrapassagem já.
O Neymar, de direita mesmo. o Neymar recebeu o passe em diagonal na área e finaliza com a perna direita no cantinho do goleiro do Vasco. 1-0 para o Santos contra o Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro. Isso significa que Atlético e Cruzeiro neste momento estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu pensando na seleção, você me vem com essa informação. Esta é a informação do momento. Ô Marques, vamos lá. Diga. Vamos pensar um pouquinho adiante. Vi em alguns portais hoje, mas parece que a notícia partiu do André Hernan e do Bruno Andrade, da ESPN, de que o Leonardo Jardim resolveu as paradas que ele tinha para resolver e já está a fim de voltar a trabalhar. Essa sombra do Jardim pressiona ainda mais o Tite? Pressiona demais. Pressiona demais porque o barulho está muito alto na internet, no estádio, né? Resultado, velho. Agora é resultado pro Tite, não tem outra saída. Ir pra final do Mineiro, se ele ganhar o Mineiro, ele ganha uma sobrevida. Como o Fabrício falou, o próximo jogo é Campeonato Brasileiro, ele tem que ganhar também. Cara, ele vai estar nessa toada agora, o Cirilo, não tenho dúvida disso. Mesmo porque, poxa, todos nós sabemos o trabalho que foi desenvolvido aqui pelo treinador português na última temporada, né? E aí, cara, assim, é convicção de quem tá lá no dia a dia também. Muitas vezes o barulho é de fora, mas quem tá no dia a dia, se você acredita no trabalho, se você vê que, poxa, vê perspectivas, né, de melhora, o trabalho está sendo bem feito, bem executado, você ainda dá uma sobrevida. Mas eu não sei até onde, sabe, o barulho externo pode contaminar e trazer uma pressão que seja o fundo do poço, entendeu, Fabrício? É isso que é o real do Cruzeiro hoje. Não sabemos até quando esse barulho externo pode atingir dentro da Toca da Raposa. Vamos ver, né, Edu? Fato é que precisa melhorar. Fim de semana, vejamos qual vai ser a estratégia do Cruzeiro para esse duelo contra o Pouso Alegre. Você há pouco falou sobre não colocar o Campeonato Mineiro como prioridade nesse começo de ano, mas... Já é prioridade. Não, tudo bem. Falando que você não queria que isso fosse feito. Mas você está de acordo com isso que o Fabrício disse? Não é só Pouso Alegre, não. Se ganha do Pouso Alegre, a final passa a ser pressão. Se ganha a final, o jogo do Flamengo passa a ser pressão. Não tem respiro mais, Edu? Eu tenho certeza absoluta que é isso aí, cara. Se o Cruzeiro foi eliminado pelo Pouso Alegre, o Tite não segue. Não segue. Isso eu tenho certeza absoluta. Pode nem ser a vontade do Pedro Lourenço nesse momento, mas ele não vai conseguir sustentar uma eliminação para o Pouso Alegre com uma vantagem de empate em Belo Horizonte. Não, é insustentável. Mas eu acho que vai passar. E com certa tranquilidade. Pelo que eu vi lá em Pouso Alegre, o Cruzeiro dominou o jogo, controlou, venceu por 2-1, era para ter vencido por 5-1 aquele jogo. Aí vem uma pausa, não tem Campeonato Brasileiro. Aí vem a final do estadual contra uma das duas equipes que é melhor ou que são melhores que o Pouso Alegre, América ou Atlético. Se perder o estadual, a chance de ser mandado embora, ela é grande. Ela não é maior do que ser eliminado pelo Pouso Alegre. Mas ela volta a ser grande. E é um absurdo, porque você perder um jogo único de uma decisão de campeonato, é absolutamente normal para qualquer um que seja o derrotado. Mas se perde ou ganha o estadual e não é mandado embora, o jogo seguinte é o Flamengo, cara. Exato. E o Campeonato Brasileiro, em 15 pontos você pode ter 2. O Tite vai na corda bamba nos próximos 15 dias, cara. Isso é complicado. Trabalhar dessa maneira é difícil. E com essa notícia aí que saiu hoje do Leonardo Jardim, a sombra do Jardim, né, como o nosso Duque colocou na charge espetacular, genial que ele fez. Gênio, como sempre. Para as redes sociais da Rádio Itatiaia. Então, assim, não é simples trabalhar e quem precisa comprar essa briga são os atletas. Eles precisam comprar a briga do treinador, se eles estão com o treinador, obviamente. E não basta tem que parecer ser. Tem que ir pro microfone, falar que tá junto, que tá jogando por ele. Se fizer um gol sábado contra o Pouso Alegre, vai comemorar com o Tite. É isso aí. Vai mostrar pra torcida, nós estamos com ele. Vocês estão xingando, pedindo a cabeça dele, mas vocês estão contra a gente, porque nós estamos com o treinador. Então fica a dica aí pro grupo do Cruzeiro. Se vocês estão com o Tite, vai comemorar com o cara. Aí você tocou numa ferida importante. Né? Não adianta só falar hoje. Você tem que mostrar. Tem que mostrar, cara. Você tem que mostrar que tá junto com o homem. Nos gestos mais simples, né? Fazer um gol, abraçar, entendeu? Dar uma declaração, enaltecendo o treinador.
E aí, ô Cirilo, assim, a avaliação interna ela é tão importante porque se a gente for de uma maneira macro, assim, entender como é o futebol, e se tiver, de repente, uma fagulha de troca, de repente é um tempo importante semana que vem, até o jogo do Flamengo, 10 dias para um novo treinador. É muito louco isso, entendeu? Se você quer tempo para a chegada de um novo treinador, é o momento ideal também. Então, tá sempre nessa linha tênue agora, né? Vamos ver como serão os próximos passos do Cruzeiro, em especial o jogo desse fim de semana contra o Pouso Alegre. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!